Olá a todos, meu nome é Flávio Moura, eu estou chegando à Escola Filgueiras Lima como mais novo professor de Física. Desde já eu quero dizer que eu estou encantado com a escola, com um belíssimo espaço, com o corpo docente, com a direção e com todos que me receberam de tão bom grado. Eu sou muito grato e espero poder contribuir com a educação dos estudantes da Escola Filgueiras Lima. Então, desde já eu quero deixar apenas esta saudação, dizer o quanto que estou alegre e feliz em fazer parte deste time de profissionais de primeiríssima qualidade da Escola Filgueiras Lima. Agora eu queria convidá-los a assistir a uma videoaula onde esta videoaula tem um sentido de nos adaptarmos, nos orientarmos como estamos e aonde queremos chegar. Eu quero fazer só uma videoaula rápida. A princípio eu queria que você prestasse bastante atenção e ao final da videoaula nos responda essas perguntinhas que vão estar aí no formulário, tá bom? Responda com seriedade para que a partir delas a gente possa traçar o perfil do aluno e planejar as nossas aulas que daremos início a partir desta semana, tá bom? Vamos lá? Bem, seja muito bem-vindo. Vamos dar início à nossa videoaula fazendo uma recapitulação do conceito de dilatação térmica que você tem estudado. Vamos lá? Para o conceito de dilatação térmica, eu trouxe este exemplo, que é um exemplo clássico. O que é a dilatação? Dilatação é um aumento no comprimento, ou na área, ou no volume, quando um corpo sofre variação de temperatura. Quando isso acontece, você tem uma dilatação. Se a temperatura aumenta, o seu tamanho também aumenta. Se a temperatura diminui, o seu tamanho também diminui. Vejamos aqui, você pode verificar, eu sei, aqui na ponte do Rio, a ponte Rio-Niterói, essa ponte que liga as cidades de Rio de Janeiro e Niterói. Então você tem uma junta de dilatação ou um espaço de dilatação, eu diria, numa obra de engenharia bem sofisticada. Mas eu acredito que você já deve ter passado numa ponte, visto aquele espaço contido entre uma placa de concreto e a outra. Aquele espaço é justamente para conter a dilatação quando houver um aumento de temperatura. Por exemplo, entre a cerâmica no piso de sua casa, entre uma placa de cerâmica e a outra, há um espaço para o rejunte. Aquele rejunte não é só para ficar bonito, aquilo é para conter a dilatação quando houver um aumento de temperatura. Então, não é fácil a gente dizer que os corpos aumentam de tamanho, porque este aumento é um aumento pequeno, não é um aumento significativo. Você dizer assim, concreto estica, concreto dilata, é algo um pouco complicado, mas todos os corpos aumentam de tamanho quando aumenta a temperatura. Temos algumas exceções, por exemplo, a água, nós vamos já falar do caso particular dela. Então, quando há um aumento de temperatura, ocorre também um aumento do tamanho, quer seja na linha reta, que a gente chama de dilatação linear, ou na área, que a gente chama de dilatação superficial, ou no volume, que nós chamamos de dilatação volumétrica. Então, na dilatação dos corpos, eu vou agora colocar uma videoaula para que você possa ver. Quando a gente diz que os corpos aumentam de tamanho, como é que isso acontece? Vamos ver na prática, um experimento realizado no laboratório. Eu vou parar um pouquinho e colocar aí para você esse experimento para que você possa analisar, tá bom? Veja aí, daqui a pouco a gente volta.
Bom, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um experimento do canal Física Experimental. Hoje eu quero mostrar para vocês o funcionamento do anel de Gravesand. Esse experimento ele demonstra que toda a matéria aumenta de tamanho quando aumenta a temperatura e diminui de tamanho quando diminui a temperatura. Nós temos algumas exceções que é a água, nós não vamos falar dessa exceção especificamente agora. Então, como vocês podem ver, esse experimento eu tenho o cabo emborrachado, o anel é metálico, uma esfera metálica preso também a um cabo emborrachado. Então, como vocês podem ver, nesse exato momento a esfera não passa pelo anel de Gravesand. A esfera é ligeiramente maior do que o anel. Então, qual é o nosso objetivo? É aquecer o anel. Após aquecer o anel, ele vai receber uma variação de temperatura que irá dilatar o seu orifício, ou seja, eu posso agora passar facilmente a esfera por entre o anel. Aqui eu tenho um vasilhame com água, só para esfriar um pouquinho o anel. E agora eu vou fazer o experimento contrário. Ó. Agora eu vou aquecer a esfera. Aquecendo a esfera, é ela quem vai agora aumentar, neste caso, o volume. Ela vai sofrer uma dilatação volumétrica, enquanto que o anel recebeu uma dilatação superficial. Então, observe agora, ó, não passa a esfera, pois ela aumentou o volume. Ao aumentar a temperatura, ela aumenta o de volume. Ao reduzir a temperatura, veja que eu estou esfriando a esfera na água e aquecendo o anel. Então, neste caso, ele volta a passar. Como vocês podem ver, onde se aplica isso? Na própria cerâmica aqui da bancada do laboratório, você tem um espaço, um rejunte. Esse espaço é justamente para conter a dilatação e não quebrar a bancada por causa de uma força chamada força de dilatação, que é uma força muito grande. É isso aí, pessoal. Esse experimento era só para demonstrar o funcionamento do anel de Gravesand. Muito bem, vamos dar continuidade falando sobre a dilatação linear dos sólidos. Um corpo, quando dilata apenas no comprimento, nós chamamos de dilatação linear. Por exemplo, uma placa de ferro, por exemplo, o trilho do trem, quando aumenta a temperatura, ele vai dilatar uma pequena parte. Essa pequena parte a gente chama de dilatação. Então, a distância entre o tamanho da placa original e o tamanho que ela passa a ter, nós chamamos de variação da dilatação. E esta variação pode ser obtida com a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. É claro que, para isso, o corpo terá experimentado uma variação de temperatura. Então, isso vai acontecer tanto nos corpos de dimensões lineares, quanto nos corpos de dimensões superficiais e volumétrica. Na dilatação linear, a nossa equação é variação da dilatação é igual a dilatação inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. O que é esse coeficiente de dilatação? Cada material apresenta o seu coeficiente. Por exemplo, já experimentaram abrir aquela tampa do recipiente contendo milho ou ervilha? Você tira o lacre, faz sair o suspiro, diminui a pressão e aí você pode abrir. Mas às vezes ele está emperrado, né? Você põe ela próxima ao fogo, a um local de
temperatura mais elevada, e aí você já tira com maior facilidade. Isso porque o vidro tem um coeficiente de dilatação diferente do metal. Por isso, eles experimentam dilatações diferentes. Na dilatação linear, esta é calculada por meio desta equação, tá bom? Já na dilatação superficial, você vai ter um aumento tanto no comprimento quanto na largura. Você tem um aumento na área, um aumento na superfície. Por isso nós dizemos que a dilatação ela é superficial. Precisamos atentar para uma coisa, o coeficiente. O coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Isso porque na dilatação superficial haverá um aumento no comprimento e também na largura, ok? Já a dilatação volumétrica, ou vamos começar assim só no volume, não vamos adentrar no líquido, mas estão relacionados. Na dilatação volumétrica você tem um aumento tanto no comprimento quanto na largura e também na altura. Deixa eu melhorar isso. Comprimento, largura e altura. Por isso o nome dilatação volumétrica. As 3 dimensões, nós temos a dimensão do volume, igual a videoaula que você acabou de ver, o experimento do anel de Gravesande e a esfera metálica aumentando de tamanho quando aumenta a temperatura e diminuindo de tamanho quando diminui a temperatura. Então todos os corpos apresentam esta característica, esta propriedade. Um corpo que não... É claro, deixa eu só explicar uma coisa que eu havia passando direto. Na dilatação superficial, o coeficiente beta é 2 vezes o alfa, porque na superficial você tem um aumento nas 2 dimensões, comprimento e largura. Já na volumétrica, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque você tem um aumento nas 3 dimensões, por isso 3 alfa, certo? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho. Aqui está a relação, se você quiser acompanhar por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, no nosso dia a dia, alguns compostos, por exemplo, as lâminas bimetálicas, que são usadas em alguns dispositivos para funcionamento. Por exemplo, aquecedores elétricos, cafeteiras, fornos, tem um dispositivo composto por uma lâmina bimetálica, o famoso termostato, que funciona como? Basicamente dilatando, aumentando o tamanho quando aumenta a temperatura e contraindo quando diminui também a temperatura. Mas imagine que a fase seletora, você colocou aqui e você tem a parte aqui de aquecimento, ele vai aumentar de tamanho. E aí ele vai tocar no dispositivo, fechando o circuito, entrando em funcionamento. Esse princípio você pode ver nas 2 imagens, aqui tocando e aqui afastando. Aqui você fecha o circuito, ele entra em funcionamento, aqui você abre, ele para, interrompe o funcionamento, certo? Outra característica mais visível aqui está nas nossas lâminas. Eu vou chamar de lâmina essas 2 barras de materiais diferentes, portanto, com coeficiente de dilatação linear diferente. Se eles têm coeficiente de dilatação linear, ao sofrerem a mesma variação de temperatura, eles irão variar de tamanho diferente, já que os coeficientes são diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, o coeficiente de dilatação linear 2 menor que o de 1,
então a barra de 1 vai aumentar mais do que a barra do 2, e por isso você verificará essa curvatura nesse dispositivo. Isso quando houver um aquecimento. E o contrário, se houver um resfriamento, aí você terá o seguinte: a contração de 1 também será maior do que a contração de 2. E por que disso? Porque o coeficiente de dilatação do 1, da barra 1, é maior. Por isso ele dilata mais quando há um aumento de temperatura. Então ele contrai mais também quando há uma diminuição de temperatura. E aí você tem essa observação na curvatura desses dois materiais, o coeficiente de dilatação do material 1 e também do material 2. Isso você vai verificar em todos os materiais. Todos os corpos aumentam de tamanho quando aumenta a temperatura e diminui de tamanho quando diminui a temperatura. Nós temos um caso bem particular, eu vou pular aqui um pouquinho a dilatação de líquido e vamos falar desse caso particular que é a água. A água também aumenta de tamanho quando aumenta a temperatura e também diminui de tamanho, eu vou chamar tamanho, mas na verdade é volume, quando diminui a temperatura. Mas ela tem um ponto que a gente chama de ponto anômalo ou propriedade anômala da água. Vamos observar no gráfico as duas situações: contração, diminuição do volume, e dilatação, aumento do volume. Primeiramente, vamos observar aqui. Vejamos só um pouquinho. Vejamos este gráfico e vamos fazer a leitura. Aqui eu tenho o eixo do volume e aqui eu tenho o eixo da temperatura. Se você costuma usar no seu livro, ao invés da letra grega θ, você usa T, tudo bem, tanto faz, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho o volume e a temperatura. Este gráfico está me dizendo que a água aumenta o volume. Aqui está, ó. Tá vendo aqui? Há um aumento do volume. Vamos diminuir aqui a seta. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui neste ponto. E aqui neste ponto. Eu sei lá que temperatura é essa. Vamos dar um valor? Sim, aleatoriamente. Vamos dizer que isso aqui seja 6 graus Celsius. Tá bom? Eu vou colocar agora outro ponto aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais acima. E vou colocar aqui esse ponto aqui. Eu sei lá que temperatura é essa. Vamos dar aleatoriamente 8 graus Celsius. Perceba que à medida que o volume, a temperatura vai aumentando, 4, 6, 8, o volume também vai aumentando, certo? Mas isso só no aumento, porque você tem um ponto que é o que quero chamar a atenção, que é o ponto anômalo. Veja que à medida que a temperatura vai diminuindo, o volume vai diminuindo, certo? Mas tem um ponto que a temperatura vai diminuindo e ao invés do volume continuar diminuindo, ele sofre um aumento. Esse ponto é a 4 graus Celsius. É por esta razão que você algumas vezes põe uma garrafa no congelador e um dia após ela está quebrada. Por que ela quebrou? Porque você encheu de água, vedou a garrafa, ok. Com a diminuição da temperatura, ao invés de diminuir o volume, a garrafa aumentou o volume. Aí ela se expandiu. A garrafa PET, de vidro, qualquer outro material, não conteve a dilatação e ela vai quebrar. Aí você diz, a garrafa quebrou. Mas, na verdade, foi o líquido lá dentro, o gelo. Quando diminuiu a temperatura, ele ao invés de diminuir o volume, ele aumentou. Então, por esta razão, você põe a garrafa no congelador. Se ela estiver completamente cheia e você vedar bem, com um dia ou dois, você perceberá que ela estará
quebrada. Então, todos os corpos aumentam de tamanho quando aumenta a temperatura e diminui de tamanho quando diminui a temperatura. A exceção disso é a água em um ponto bastante específico, a 4 graus Celsius, tá bom? Então, a 4 graus Celsius, ou de 0 a 4 graus Celsius sob pressão de 1 atm, a água sofre uma diminuição de volume. Ok, deixa eu só colocar aqui, vamos lá. Fora dessa faixa de temperatura, a água líquida, ao ser aquecida, sofre um aumento de volume semelhantemente às demais substâncias. Mas já nesse ponto aqui, você verifica esta propriedade anômala, ok? Deu para entender? Fácil, simples. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: diante de tudo que você viu nesta videoaula, eu vou pular a ideia de densidade e vamos tratar nisso em uma outra aula, tá bom? Aqui está, analise este gráfico. De 0 a 4 você tem diminuição do volume, de 4 a 100 aumento de volume, e menor que 4 você tem aquela parte da propriedade anômala da água, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou encerrando por aqui, e eu queria que vocês respondessem aqui um quiz simples sobre tudo que nós falamos na nossa aula. Qual a parte que melhor você se saiu, ou que você teve maior dificuldade? A parte de interpretação conceitual da física, a parte do cálculo, a parte das equações? Qual dessas, ou você pode dizer também todas, né? Professor, eu tive dificuldade em todas. Deixe sua resposta aí no quiz, porque as nossas próximas aulas serão baseadas vamos dizer assim, nesse apanhado de resposta que você nos dará, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e ver-nos-emos no nosso próximo encontro. Até lá!